Então, iniciando pelo Programa de Sanidade Apícola, Sanidade das Abelhas, esse é um dos programas mais novos que a gente tem para trabalhar, e ele vem crescendo em importância também pelo aumento de apicultores que temos tendo, né, conforme eles vão se cadastrando no nosso serviço, o aumento do consumo de mel, a organização da cadeia apícola, tudo isso também acaba demandando mais atividades do nosso serviço. Isso é importante também para a gente produzir um mel com segurança e qualidade. Então, o que a gente vai abordar hoje no programa de sanidade apícola? É o embasamento legal, como toda defesa, tem a legislação também da saúde das abelhas, o papel do apicultor, do serviço veterinário, qual que é o problema sanitário que a gente enfrenta com as abelhas, as doenças, quais que estão acontecendo no país hoje, e as dificuldades encontradas para a gente trabalhar com sanidade apícola. As legislações que temos hoje, então, para a sanidade apícola, temos uma de 98, que é a respeito da loque americana, uma das doenças mais graves em apicultura. Depois vamos falar mais especificamente dela. Ela é causada por essa bactéria, Bacillus larvae. Temos uma portaria que institui o comitê científico, onde se discute muito sobre os avanços necessários para a apicultura. Tem a portaria que faz o regulamento, né, cria o regulamento técnico de sanidade apícola. E tem uma normativa de 2008 que institui esse programa para ser trabalhado em todo o país. Então, o que os apicultores precisam cuidar para trabalharem de acordo com o que precisa em relação à defesa sanitária, protegerem os seus apiários? Então, eles têm que observar todas as normas sanitárias, obviamente, né? Em especial as exigências que a gente tem em relação ao trânsito de abelhas, ou seja, transportar abelhas, colmeias, é necessário ter o GTA junto com a carga. Tá? A gente tem que, para poder, então, emitir o GTA, para fazer o trânsito, tem que ter a origem. Essa origem tem que ter um cadastro, né? Todo apicultor tem que cadastrar os seus apiários, suas colmeias, no serviço de defesa. Qualquer alteração, que pode ser uma mortalidade, uma suspeita de alguma doença, tem que ser imediatamente notificada para o serviço veterinário. A gente, então, atender a notificação e verificar o que está acontecendo da normalidade na sua propriedade. Muito se discute na apicultura o problema de morte de abelhas e tem bastante correlação com os insumos agropecuários que são utilizados na agricultura. E cada vez mais isso é exigido, né, que os produtores somente utilizem insumos registrados no Ministério, para não causar nenhum desequilíbrio ecológico, né, matando o que não se deve, no caso as abelhas. Todo o registro de trânsito, então, de colmeias, rainhas, tem que ser mantido, atualizado, né? Para isso tem que ter o cadastro. A ocorrência de doenças, para a gente, né, precisar combater focos, a gente sabe onde está acontecendo, que medicamentos eles estão usando, produtos veterinários, qualquer insumo que eles utilizarem na apicultura deve ser informado. Isso aí vai ser base para as investigações e também para a gente acompanhar a atividade deles. É fundamental, como qualquer outro programa sanitário, que o produtor de mel, o produtor de abelhas, se identifique com o nosso serviço, siga as normas sanitárias, e isso vai também dar uma segurança para o seu manejo. Assim a gente vai conseguir, então,
colocar em prática o Programa Nacional de Sanidade Apícola, né? Não adianta ter um programa se o produtor não ver vantagens disso. A vantagem de seguir as normativas é cuidar da saúde dos seus animais, no caso aqui as abelhas. E o início de tudo, então, é o cadastro. Como é que ele faz? Ele chega na inspetoria, no caso aqui no Rio Grande do Sul, e comunica que ele tem a intenção de criar abelhas. Alguns já podem possuir caixas, e essas caixas eles acabam criando as abelhas nativas, que venham a colonizar essas caixas, ou ele pode comprar de outros criatórios. Então, para comprar, ele vai ter que obter a GTA dessa origem, de outro apicultor. É simplesmente preencher um cadastro informando os dados gerais da propriedade, os dados pessoais do produtor e informando se ele já tem alguma quantidade de colmeias ou se ele pretende comprá-las, tá? Enfim, um procedimento mais burocrático de cadastramento para iniciar a sua produção. O que o Serviço Veterinário Oficial faz? Então, a gente ajuda a prevenir, controlar ou erradicar qualquer doença, inclusive as que afetam as abelhas. Então, da mesma forma, a gente utiliza a educação sanitária. Se for necessário, a gente faz estudos epidemiológicos com as doenças de maior interesse, né? No momento, enquanto estou aqui no serviço, já são 16 anos, nenhum inquérito epidemiológico foi realizado em sanidade apícola, não foi necessário, tá? Os inquéritos a gente faz estudo para descobrir a prevalência, tá? Mas a gente ainda está buscando a oficialização dos cadastros. A gente está, não só aqui, mas na grande maioria dos estados, buscando a oficialização dos criatórios, né? De mel, de abelha, enfim. Para isso também a gente controla, então, para prevenir as doenças, precisamos fiscalizar e controlar o trânsito também das abelhas e dos seus produtos. Temos a possibilidade também de fazer certificação sanitária de estabelecimentos livres de, por exemplo, a tênia tumida, que é uma doença que já aconteceu no país e causa vários prejuízos. E também, como qualquer outra espécie, a gente vai fazer intervenção imediata quando tem a suspeita de uma doença grave que tenha notificação obrigatória. Então, quando acontecem notificações, pode ser simplesmente uma elevação da mortalidade. O produtor que cria abelhas, ele tem um conhecimento já, porque a associação deles, dos apicultores, é forte, eles buscam sempre muita informação, a gente acaba aprendendo com eles também, tá? Mas que nem eu já recebi aqui no meu escritório notificação, o relato é assim, minhas abelhas começaram a morrer. E isso já basta para nos acionar a ir a campo. A maioria das doenças que a gente trabalha também em apicultura causam elevação da mortalidade. Então, o primeiro passo é chegar a visitar. E muito importante a gente usar os EPIs, porque vocês sabem, né? A abelha é menor, mas pode causar um estrago bem grande nas pessoas que não se cuidarem, né? Então, por isso a gente usa essas roupas bem típicas, né, com proteção, para poder fazer a coleta das amostras das abelhas mortas e enviar para o laboratório. Então, qual é a problemática hoje que estamos enfrentando? É mortalidade. E essa mortalidade está tão grave nos últimos anos que até já saiu várias notícias nos meios de comunicação, já foi pauta na Comissão de Agricultura e Pecuária da Assembleia Legislativa do Estado, discussão no interior com diversas entidades, com os deputados, com a Emater,
E tem-se visto que a média de perda de abelhas é em torno de 30% a 40% ao ano no Rio Grande do Sul. Tá? E isso acaba com que o preço do quilo do mel varie de 12 a 20 no produtor, porque também acaba diminuindo a produção, aumenta o preço. Tá? Mas isso não é positivo, não só para nós consumidores, mas também porque o produtor acaba tendo prejuízos, né, com a perda desses animais. Então, quais são as principais causas de mortalidade, né, de queda na população de abelhas? A principal, que a gente vê afetar muito, é a mudança climática, e essa mudança climática acaba afetando todo o meio ambiente, principalmente na questão da vegetação. Isso ameaça qualquer animal polinizador, inclusive as abelhas, né? E assim vai afetar as colheitas de todo o país. Quem faz polinização, a maior parte, são as abelhas, vocês sabem. E todo o desenvolvimento da flora, dos cultivares, né? A abelha tem um grande papel nisso. Ela é importante para o desenvolvimento do agronegócio, principalmente da agricultura. Sem elas polinizarem, a produção cairia muito. E ela, hoje, né, com essas mortalidades de abelhas, em alguns lugares já está afetando a produtividade. E vocês vejam aqui no mapa do Brasil, as regiões mais afetadas com essa mudança na ocorrência de polinizadores, quanto mais escuro o mapa, em tons de próximo de vermelho até marrom, são os municípios mais afetados. É o centro, o sudeste e o sul, né, principalmente. Aqui no Rio Grande do Sul, a região dos vales, na região norte, onde se concentra bastante atividade agrícola, também tem apicultores, tem uma perda média de 30% a 40%, como a gente falou ali na notícia, e vocês podem verificar isso no mapa pela coloração ali centro-norte entre laranja e vermelho, né? Outras causas muito graves é a destruição do meio ambiente, né? Com a colocação de outras culturas, por exemplo, a soja, né? Sai a mata, sai as florestas e entra um monocultivo intensivo, que é a soja. Isso prejudica a produção de mel. Tá? Fora que, né, nessas culturas, a gente utiliza ainda muito agrotóxico para controlar pragas e acaba também afetando a produção apícola com a mortalidade de abelhas. Então, o uso indiscriminado de agrotóxicos, de produtos não registrados no Ministério da Agricultura, isso vai afetar não só a produção agrícola com alimentos envenenados, mas também, e principalmente preocupante, com a mortalidade de abelhas. As abelhas também não são livres de sofrerem com doenças, então a gente tem uma série de doenças que a gente tem que perceber a sua ocorrência na apicultura. Pode ser o ataque de ácaros, a infecção por bactérias ou intoxicações. Depois a gente vai citar um pouquinho de cada uma dessas doenças, dessas principais doenças, para vocês terem um pouco de noção sobre elas, tá? Pode ocorrer, então, também por fome, erro de manejo, produtores inexperientes, que podem causar também desnutrição. Mas só por afetar o meio ambiente, como vocês estão vendo, pode gerar essa mortalidade
ou por intoxicação com o uso de agrotóxicos, ou fome por não ter o que polinizar, onde coletar o pólen e o néctar, né? Situação das doenças, essas são as principais: a cariose, a loque americana, a loque europeia. Infestação por ácaros, temos o Acarus tropilapis. Temos a infestação pelo besouro das colmeias, que é a Taenia tumida, e a varroa, que é a varroatose, também é um parasitismo. Estão vendo aqui essa pupa? Aqui temos um ácaro, né, da varroa. Qual é a situação hoje das principais doenças? A acariose, ela foi registrada pela última vez em 97, a cria pútrida americana em 2007, a cria pútrida europeia em 2001, a infestação pelo Acarus tropilapis, uma doença que nunca foi registrada, e por ela ser importante, qualquer registro que vier a acontecer deve ser informado. A Taenia tumida, que ela é uma infestação por um ácaro, que já aconteceu no país e está limitada a alguns estados, algumas regiões. E a varroa, a varrose, que também é uma doença presente no país e é uma infestação por ácaro. A cariose, então, quem causa é esse ácaro branquinho aqui, acinzentado, é o Acarapis vudi. Ele foi presente lá nas décadas de 70 e 80, hoje não é mais um problema considerável, já foi erradicado. Ele se alojava nas traqueias, perfurando e se alimentando da hemolinfa, que é como se fosse o sangue das abelhas, e ao perfurar, né, a traqueia e tomar essa hemolinfa, parasitando, acabava afetando as abelhas. Como é que ele faz? Diminuía, né, a longevidade delas, elas reduzia a população da colmeia e gerava muitas perdas na produção. Aqui vocês podem ter uma ideia do que ela fazia. Essa acariose, então, aqui na foto à esquerda, vocês podem ver que tem um ácaro aqui dentro. Aqui é o lúmen da traqueia, que é uma traqueia de abelha, numa foto de microscopia eletrônica. Ele é tão pequeno que ele entra na traqueia da abelha, vejam só, né? Não tem como enxergá-lo. Mas a abelha, ela não vai estar apresentando seu comportamento normal, né? Ela começa a se rastejar na frente da colmeia, não consegue voar, né? Tá com dificuldade respiratória e enfraquecida também porque ela está sendo parasitada, ele está sugando a sua hemolinfa. Já a loque americana, também chamada como cria pútrida americana, ela é causada por uma bactéria, a Penibacillus larvae. São infectadas as larvas quando elas comem algum alimento contaminado. Então, como é que a gente traz a doença para a propriedade? Os produtores, eles vão alimentar com mel e pólen importados de fora da propriedade, né? Então, a primeira pergunta que a gente faz quando chega e suspeita de loque americana é buscar informações do manejo alimentar, se houve alguma compra de insumos recentemente que possa estar linkado posteriormente com o aumento da mortalidade. Essa loque americana, ela vai causar sérios prejuízos, é de controle difícil. Geralmente a bactéria é resistente a antibióticos e ainda assim permanece muito tempo no meio ambiente. Então, ela é gravíssima. Tá? Temos que cuidar, então, os insumos, o mel, o pólen que a gente compra para dar para as abelhas. Como é que a gente pode perceber e suspeitar de loque americana? A gente tem que olhar os favos. Tá? Onde tiver os buraquinhos aí que a gente fala de opérculo,
perfurado, escurecido e até afundados. Vocês estão vendo aqui, ó, afundados, escuros. É uma suspeita, tá? É uma suspeita de Locke americano. Essa morte vai acontecer na fase de pré-pupa ou pupa, então ela ainda está uma larva em desenvolvimento, não é na abelha adulta, é nas fases iniciais. Vai acontecer uma mudança da cor da larva, que normalmente a larvinha é branca, vocês estão vendo aqui, nesses 3 opérculos abertos. Ela vai passar do branco para o amarelo até marrom escuro. Ó. Vejam quantos opérculos escuros. Aqui, não sei, não é vazio, gente. Se vocês apertarem os olhos, vão ver que tem algo aqui dentro no opérculo, um brilhozinho. Esse brilho é uma pulpa que já foi branca, hoje está escura. Ela está infectada, ou pode ser uma suspeita de Locke americana. E também, ao chegar próximo desses favos, a gente vai sentir um cheiro ruim, como se diz, fétido, pútrido. Por isso que o nome também da Locke americana é cria pútrida. Aí a gente vai perceber larvas mortas, uma consistência viscosa, principalmente marrom. Né? Também, assim, eu nunca presenciei, mas na literatura diz que a gente consegue ver a língua para fora do alvéolo. Língua da pupa, né? E também vai ter escamas, restos de crias já secas, mortas, muito escuras, coladas nos alvéolos, e que tu não consegue limpar e remover esse alvéolo. Se tu pegar com um palitinho e tentar raspar, arrancar, tem uma massa seca, tá? Que seria uma pulpa já morta por Locke americano. Um teste que se faz é esse, o teste do palitinho. Vejam que tem, então, aqui 2 favos escuros e ao inserir esse palito e puxar assim, tem esse tom viscoso. Vejam esse filamento entre o palito e o opérculo. Isso era uma pulpa que foi infectada pela essa bactéria e ficou assim, né? Um aspecto de líquido viscoso, né? Então, para verificar a viscosidade, a gente introduz o palito no alvéolo, esmaga a cria e puxa devagarzinho. E se tem esse filamento viscoso, é um teste que comprova a infecção por Locke americano. Como é que a gente resolve o problema? Não podemos utilizar antibióticos, nem preventivo, nem terapêutico, porque a bactéria, como falei, ela é resistente. Aí pode contaminar os produtos da colmeia, né? Enfim, o mel produzido. Então pode ficar com resíduo de antibiótico, e isso também não é interessante. Então tudo isso acaba gerando um gasto adicional para o produtor, né? Porque também o antibiótico não é barato. E esse tratamento, se fosse preventivo, pode mascarar os sintomas da doença. Então, não ficaria tão evidente e poderia dar um efeito reverso, né? Depois que aumenta a resistência das bactérias, a mortalidade ia ser pior ainda. Então, o que que o apicultor deve fazer, né, quando suspeitar da ocorrência de Locke americana? Que medidas ele deve tomar? Ele tem que identificar as colônias com sintomas e relatar a ocorrência para a gente, para o serviço oficial. A gente pode enviar amostras dos favos desse produtor com sinal clínico, né, de mortalidade, de viscosidade, para os laboratórios que fazem o diagnóstico. Aqui no Rio Grande do Sul, se não me engano, é na URGS. Tá? Todos os equipamentos que foram utilizados no manejo com as colmeias, né, luva, fumigador, devem ser limpados e não podem ser utilizados nas outras colônias que não foram afetadas. Senão, através do contato indireto, né, com esses equipamentos, a gente pode levar a bactéria e infectar outras colônias que estão sadias.
Depois, então, que a gente manda as amostras para laboratório, quando obtemos o diagnóstico confirmatório da doença, a gente tem que destruir as colônias afetadas. Então, a gente não trata, a gente destrói através da queima completa, sacrificando todas essas abelhas adultas, e depois queima essas abelhas adultas junto com os favos, tá? Para tentar diminuir a disseminação da loque americana. As caixas, elas até podem ser reaproveitadas desde que a gente consiga esterilizá-las. Para isso, a gente tem que fazer de duas maneiras. A gente mergulha as caixas em parafina a 160 graus por 10 minutos, ou em hipoclorito de sódio, né, a 0,5% por 20 minutos. Se o produtor tem esses produtos, acho que o mais fácil ainda é com hipoclorito de sódio, que não é tão... não precisa chegar numa temperatura tão alta de 160 graus, e é um produto, é um desinfetante comum, fácil de achar, uma concentração nem tão alta assim, né? E por 20 minutos já provocaria a esterilização das caixas. A loque europeia é um pouquinho menos grave que a americana, tá? É também causada por uma bactéria, a Melissococcus pluton. As larvas são infectadas quando comem um alimento contaminado. Então, aí já começa uma diferença em relação à loque americana. Na outra, né, na americana, eram as fases pré-pupa e pupa. Aqui já são fases larval. Também tem relação com o alimento que é trazido para essas abelhas. Esse alimento pode estar contaminado, né, deve estar contaminado com a bactéria para causar a doença. Tem possibilidade de ocorrer em todo o país, mas não causa tantos prejuízos. O sinal clínico, então, já é um pouquinho diferente, mas tem os opérculos perfurados, tem muitas falhas nos favos, e geralmente a fase de larva que morre antes dos alvéolos serem fechados. As larvas ficam doentes, ficam anormais, elas ficam contorcidas, elas ficam grudadas na parede do opérculo. A cor delas, elas passam do branquinho para um amarelo até marrom também, tá? Essa pode ter o cheiro pútrido ou não, tá? Um pouquinho diferente da americana, e morrem depois que é fechado os opérculos, né? Eles ficam escurecidos, afundados e perfurados. Como a gente faz o controle da loque europeia? É remoção também de toda a criação que está doente, dos favos, das abelhas. A gente tem que trocar a rainha suscetível por uma mais resistente, tenta evitar o uso de equipamentos contaminados, né? Então, a mesma forma que a gente fez com a loque americana, todo equipamento que foi utilizado com as colmeias doentes devem ser separados e limpos e higienizados, desinfetados, e não devem ser usados nas colmeias sadias. E temos que ter cuidado em qualquer suplementação para as abelhas, porque através desse contato indireto com insumos pode ocasionar a introdução das loques, né? Tanto americana quanto europeia. Então, agora uns parasitismos, né? Vejam nas fotos aqui, esse aqui é o ácaro, o Tropilapis, que está aqui nas larvinhas infestando, parasitando, né? Onde hoje temos o conhecimento da ocorrência dessa doença na Ásia, e esses ácaros se alimentam das larvas das ninfas, causando malformações, mortalidade, e assim acaba decaindo a população de abelhas da colônia. Então, esse parasitismo, como diz, né, eles vão se alimentar dessas fases iniciais da abelha.
Outro parasitismo é com o besouro das colmeias. Ele é um besouro bem minúsculo, chamado Taenia tumida. Ele tem em torno de 5 milímetros. Foi identificado pela primeira vez na África, em 1867. Ele está ocorrendo em vários países, como lá na América do Norte e também na Itália. Ele afeta a produção de mel, de pólen, de cria, e a sua fase inicial, né, o besouro, ele vai estar no solo antes de parasitar. Ele faz uma desestruturação do enxame, porque ao momento que ele entra e parasita, a sociedade das abelhas é toda organizada, ele vai bagunçar, geral, as colmeias com esse parasitismo. Vai ocasionar, então, também o prejuízo na produção de mel, fermentando a produção, inviabiliza a colmeia em pouco tempo, porque além de prejudicar as abelhas, ele afeta a produção. Tivemos a primeira ocorrência em São Paulo, em 2015. Santa Catarina já iniciou algumas ações preventivas contra esse besouro, porque já teve também suspeitas por lá. E porque já ocorreu no país, já tem propostas de criação de áreas livres no país, tá? Para certificar a ausência desse besouro nas colmeias. Como é que surgiu, então, a problemática lá em São Paulo, né? Pós-notificação, o Serviço Oficial Paulista interditou a propriedade, foram feitas diversas visitas com colheitas de material para identificação do problema, né, do besouro. Foi realizada, então, a eliminação das colmeias que tinham a presença do parasita. Todos os produtores da região foram cadastrados e acompanhados para, então, buscarmos o rastreamento, verificar se esse besouro estava ocorrendo em outros lugares, outros produtores, né, outros apicultores da região. Foi inspecionados mais 5 propriedades na região e encontraram em 3. E é sempre fundamental, né, pessoal, que qualquer criador que tenha abelhas também, eles têm que entender que quanto mais rápido eles notificarem algum problema para o nosso serviço, mais fácil vai ser da gente resolver, conseguindo ir atrás da origem da doença, né? Então, ali onde tem o pontinho vermelho no mapa, é onde foi registrado a ocorrência da Taenia tumida, lá em São Paulo. Os focos em vermelhos, eles estavam em andamento, não, lá em 2017 ainda, 2 anos depois, e os pontinhos em azul eram os focos já resolvidos. Então, iniciou através de uma notificação de uma propriedade em Piracicaba, mas verificou-se que já tinha doença até lá no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu e na capital do Carioca. Foram encontrados focos em 12 municípios, sendo que depois chegou a 39, sendo 36 em São Paulo e 3 no Rio. Tem-se uma probabilidade de início lá em março de 2015, confirmaram só um ano depois o foco. Vejam quanto tempo foi perdido entre notificação e investigação. E por causa disso, 191 colmeias estavam afetadas, né, nesse tempo demorado de investigação, de notificação e posterior investigação, porque o problema possivelmente já acontecia há muito tempo e os produtores não estavam relatando. Então, vejam a importância da notificação rápida. Apesar disso, apenas 6 colmeias foram destruídas. Então, ali vocês vejam o mapa da disseminação da doença, nos 38 focos confirmados, diversos municípios.
principalmente ali na região verde dos municípios de São Vicente, Santos, também, tá? O município de Itatinga, verdinho. Aqui mais um pouquinho do mapa para vocês verem aproximado, onde são os focos, os pontinhos vermelhos, os apiários que foram inspecionados também em outros municípios, que foram inspecionados, né, até 2016, também os cadastrados novos, né, os pontinhos em rosa. Então vejam que no meio de tudo isso, né, dessa problemática da doença, ainda foi descobertos novos produtores que não estavam oficializados e eles também poderiam estar disseminando a doença. No mundo, esse mapa é de 2017, então em vermelho o Brasil com a presença da doença, né, a tênia tumida, a Itália, Estados Unidos, o México em algumas zonas, o Canadá e a Austrália também com a doença presente. E que recomendações a gente oferece aos produtores, né? Uso de caixa padrão nos aviários positivos, destruição e desinfecção das colmeias abandonadas, restrição de trânsito dos produtos, das colmeias, aumentar a vigilância, investigação para termos uma detecção precoce, para a gente basear a nossa vigilância em risco. Então, sempre aquele produtor que compra muitos produtos de fora, não é autossustentável com suas colmeias, ele é um produtor em risco, que a gente deve fazer uma maior vigilância, acompanhá-lo, fazermos visitas periódicas. Temos que, através da educação sanitária, fomentar a busca dos cadastros oficializados, que eles se sintam sensibilizados, mesmo aquele que tenha só uma caixa, uma colmeia para a sua produção caseira de mel, mesmo que ele não seja um produtor comercial, ele lembrá-lo que ele também tem que cadastrar e manter-se em contato conosco para notificar qualquer suspeita de mortalidade ou de doença nas abelhas. Informá-los que eles podem sempre se manter atualizados com os melhores manejos, a Embrapa, a Emater, sempre passa bastante orientações para que eles possam produzir o mel com segurança, com qualidade, fazer o manejo correto dos apiários. Tá? E em relação à varroa, ela também é causada por um ácaro, é uma doença presente aqui no país. Esse ácaro ele se aloja no tórax e no abdômen e ele se alimenta da hemolinfa da mesma forma. Ele vai ocasionar a malformação de diversos órgãos da abelha, reduz o peso, diminui a colônia. E essa varroa ela vai estar influenciada, a sua incidência, com o tipo da rainha, o local da colmeia, a estação e o tamanho da população. Tá? Tem algumas rainhas que são mais promíscuas, que acabam colocando em risco, né, a sua criação, né? Aqui sintomas é a presença do ácaro. Vejam que ele é já mais fácil de identificar. Ele é meio avermelhadinho, fica parasitando assim em cima das abelhas. Geralmente é uma abelha adulta que leva até as larvas. Como é que a gente pode minimizar os problemas? Usar acaricidas, só que isso também pode ocasionar resistência e prejudicar os produtos com resíduos, né, desses venenos. Então a gente tem que buscar
usar produtos naturais para que a gente não contamine o mel. Tá? E principalmente selecionar rainhas com melhor comportamento higiênico, porque elas que provavelmente se elas saem na natureza, ao retornar para essas colmeias, elas podem trazer esse parasita se elas não tiverem um comportamento adequado. Educação sanitária, então a gente tem o objetivo de informar e conscientizar o produtor para que eles tenham cadastros, para que eles informem sobre anormalidades, que eles participem dos conselhos agropecuários, se eles têm associação, nos chamem para discutir sobre a atividade deles. A gente tem o nosso folder educativo, a gente sempre entrega nas visitas a campo, para lembrar que além de aves, suínos, bovinos, eles também são assistidos por nós no controle da sanidade. E que, principalmente, na questão de mortalidade, o que ele deve fazer? Chamar a inspetoria local para a gente poder, então, coletar amostras e mandar para o laboratório. Se a gente perceber que a mortalidade possa ser ocasionada por agrotóxicos, a gente indica também o registro de boletim de ocorrência, porque é um crime ambiental. Então, vai ter um outro serviço buscando, né? Então, se os produtores da região estão fazendo uso indevido de alguns agrotóxicos. Para o trânsito, então, a gente fiscaliza e exige, então, que todas as abelhas que são transportadas no estado do Rio Grande do Sul faça, então, com o transporte, a guia de trânsito. A legislação não prevê atestado ou algum exame, apenas se o produtor quer transportar, ele tem que estar cadastrado no nosso serviço e solicitar a GTA informando o destino. Geralmente, então, elas são transportadas dentro de caixas, colmeias, pode ser também a compra e venda de rainhas, né, para novos produtores. E hoje, qual seria o impacto em relação à sanidade apícola aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil? Seria um colapso, uma ameaça à nossa existência. Então, não seria um problema só local ou nacional. Essa mortalidade de abelhas, que em geral é muito por causa dos agrotóxicos usados indiscriminadamente, eles, ao afetarem as abelhas, como a gente falou lá no início da aula, elas são responsáveis por polinizar e assim perpetuar as espécies vegetais. Se a gente não tem isso acontecendo, vai afetar toda a cadeia, todo o meio ambiente, porque não tendo as plantas, não terá alimento para os herbívoros e assim sucessivamente os herbívoros morrerão de fome e posteriormente os carnívoros sofrerão também. E até chegar o problema ao ser humano. Então, o problema das abelhas deve ser muito bem avaliado e cuidado. Temos que prestar atenção na evolução desses índices, porque pode gerar fome no mundo, além de todo o desequilíbrio ecológico que ocasionaria depois da diminuição ou próprio extermínio das abelhas. Como disse Albert Einstein, se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Sem abelhas, não há polinização, não há reprodução da flora. Sem flora não há animais, não há raça humana. Então, há muito tempo isso já é conhecido e ninguém mais, como Albert Einstein, para conscientizar nós todos sobre a importância desse tema.
mas a gente enfrenta diversas dificuldades, porque existe falta de conhecimento de todo o setor e também do serviço oficial em relação à apicultura. Não é uma atividade que a gente faz no dia a dia, são atividades esporádicas. O Programa Nacional ele está ainda engatinhando, né? Precisa ter uma interação maior entre os especialistas que podem fornecer esse conhecimento para os produtores e para os serviços veterinários. Temos poucos cadastros. É sabido que quase todo produtor tem uma caixinha de uma colmeia lá para sua produção caseira. Desculpa. E esses também devem ser cadastrados, não só os produtores comerciais. É possível que muitas notificações passem despercebidas ainda para o serviço oficial, porque os apicultores são dos produtores os menos sensibilizados. Isso também é uma atitude que tem que ser melhorada na defesa. A gente tem que buscar um maior contato, participação junto aos apicultores, tá? Temos que verificar realmente se a nossa problemática é apenas os agrotóxicos, se tem alguma doença ocorrendo que esteja em níveis ainda indetectáveis, mas que estão produzindo os prejuízos para os apicultores, para a sanidade apícola. E, como um todo, né, para a gente entender sobre sanidade apícola, temos que entender mais sobre as abelhas, sobre o ciclo de vida delas, seu manejo e produção. É um meio de trabalho que tem muitas oportunidades, tem muito conhecimento, muita atividade ainda que precisa ser desenvolvida, tem espaço para novos veterinários, para interagir com esses apicultores. Existem treinamentos e capacitações que estão ocorrendo tanto para o serviço oficial quanto para os produtores. Cada vez mais isso deve ser buscado. Tem colegas especialistas em cada regional para buscar um melhor entendimento da apicultura e da sanidade apícola. E essa, por causa do aumento do consumo do mel, também da problemática da mortalidade das abelhas que está em evidência, é um momento que a gente tem que aproveitar para o Programa Nacional de Sanidade Apícola tomar novos patamares, né? Desenvolver ainda mais. Alguma dúvida sobre esse programa, pessoal? Não? Prof, eu tenho uma coisa para falar. Até estou com um pouco de vergonha, pode até